E não são aqueles heróis de ficção científica que nós vemos com os nossos filhos no cinema ou em casa. São heróis reais. Que cada um de vocês tem atrás da porta da vossa casa, no vosso dia-a-dia. Uma história de superação, de determinação. Onde se chora, onde se ri. Uma história de muitos sonhos, mas também de obstáculos. Porque nós, na nossa vida, muitas vezes escolhemos um caminho para nós que pensamos que é o único caminho que temos para atingir o nosso foco, o nosso objetivo profissional e pessoal. E quando nos aparece muitas vezes o primeiro grande obstáculo de frente, nós baixamos os braços e desistimos. Porque pensamos que aquele obstáculo, aquele desafio que aparece no nosso caminho, é impossível de derrubar, de deitar abaixo. E não podemos ser hipócritas, nem estarmos aqui com tretas. Há obstáculos que nós não conseguimos derrubar. Claro que há. Quem disser o contrário está a mentir. Por muito que eu quisesse ser, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, não podia. Mas não há um único obstáculo, uma única dificuldade que tu não consigas contornar, passar-lhe ao lado, dar-lhe a volta. E muitas vezes tens que perder daquele caminho mais fácil que tu escolheste para a tua vida. Perdeste o tempo que for necessário para entrar do outro lado daquela dificuldade. E tantas vezes, para darmos a volta aos desafios de vida, basta usarmos algo tão simples que todos nós temos dentro do nosso peito. Esta história que eu vos venho contar hoje é uma história de amor. E esse vence todas as barreiras. Mas para vos começar a contar a minha história, que é aquilo, para vos começar a contar a minha história, que é aquilo que eu tenho de melhor para vos oferecer, eu costumo dizer em tom de brincadeira que gostava de ter uma máquina de viajar no tempo. Acho que ainda não houve nenhum cientista louco que tivesse a brilhante ideia de inventar uma máquina que pudesse levar ao passado, ou antes de tudo, ou antes de mim. Eu gostava muito de entrar numa utópica máquina de viajar no tempo, voltar ao passado e conhecer um casal jovem, os meus futuros avós. Gostava muito de perceber como é que ambos se conheceram. Aliás, o que eu gostava de perceber é como é que o meu avô conquistou a minha avó. Atenção, deve ter sido uma tarefa difícil, não é? A minha avó é uma mulher complicada, o meu avô deve ter batalhado bastante. Não. Eu realmente gostava muito de perceber como é que ambos foram em busca do sonho que tinham. Tinham os dois o mesmo sonho. Ter um pequenino restaurante. A minha avó era cozinheira na altura. Emigraram, foram para a França, se calhar como muitos de vocês já fizeram, em busca de melhores condições de vida. E regressaram anos mais tarde e abriram um pequenino restaurante que ainda hoje existe. E naquela altura cresceram como família. Tiveram duas filhas lindas. Uma mais rebelde que a outra, por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito de conhecer a minha futura mãe, que com 16 anos se apaixonou por um rapaz mais velho, que tinha 20, já tinha a mania que ia ser um grande jogador de futebol. O meu futuro pai. E a realidade é que nós com 16 anos pensamos em tudo menos em grandes responsabilidades da vida, não é verdade? Queremos aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos dar, queremos nos divertir. Nunca nos passa pela cabeça, ou muito raramente passa alguém pela cabeça com 16 anos, uma gravidez. Mas aconteceu. A minha mãe com 16 anos ficou grávida de mim. E foi um choque, claro que foi um choque. Por muito que ela agora diga que não, eu imagino a minha filha entrar-me em casa com 16 anos e dizer-me está grávida, calma. É um choque, claro que é um choque. Eu não sei se eles superaram rapidamente aquela notícia que caiu como uma bomba, mas tenho a certeza absoluta que depois de ser aceita aquela gravidez inesperada, eu tenho a certeza absoluta que se tenha sonhado muito. Eu sou pai. Tenho dois filhos, o Gustavo e a Matilde. Durante a gravidez eu fiz planos, criei expectativas, imaginava como é que iam ser os meus filhos, é legítimo. E tenho a certeza absoluta que aquela menina, independentemente de ter 16 anos, tenho sonhado todos os dias que um dia o filho ia abraçar o mundo com as duas mãos. E sei que o meu pai queria muito que eu fosse jogador de futebol como ele. Ou pelo menos um bocadinho melhor, também confesso que não era preciso muito para ser melhor jogador de futebol. Mas é tão normal nós sonharmos, não é? E se algum dia alguém tiver a brilhante ideia de inventar a tal máquina que me possa levar ao passado, eu gostava muito que ela me levasse até ao dia 29 de outubro, ao dia do meu nascimento, e me deixasse no quarto da maternidade daquela menina, lá no cantinho, para eu perceber onde é que ela se recompôs, depois de destruírem os sonhos em segundos. Quando ela afinal percebeu que o filho nunca poderia abraçar o mundo com as duas mãos porque não as tinha.
conhecer a minha verdadeira heroína de carne e osso. Eu nasci com 8 meses. Há 43 anos atrás, na minha zona, havia muito poucas ecografias, então ninguém imaginava que eu ia nascer assim. E eu comparo o dia do meu nascimento com um tremendo murro no estômago. Sabes? Quando te batem na barriga, tu ficas sem ar, sem conseguires respirar. Foi esse o impacto que aquela menina levou naquela manhã, o maior murro no estômago, quando percebeu que o filho nunca poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Os meus avós demoraram 5 dias a entrar no quarto da maternidade. E o meu pai não subia as escadas para o primeiro andar. Chegava a meio e voltava para trás. Porque o meu pai, naquela manhã, percebeu de uma forma muito cruel que afinal eu nunca poderia ser jogador de futebol como ele tanto sonhava. Nem passar nem sequer a bola nos pés. Porque além de ter nascido sem mãos, eu também tinha nascido. Também tinha nascido sem pernas. Eu gostava de estar para conhecer os meus verdadeiros heróis. A minha verdadeira equipa de trabalho, porque a verdade não é mito. Nós juntos somos muito mais fortes, vamos muito mais longe. E nós ouvimos ao longo da nossa vida tantas vezes aquela frase: o amor vence todas as barreiras. E pensamos que é uma frase feita, que é um clichê e que não tem valor. E tem muito. Os médicos traziam-me embrulhado num cobertor azul, que ainda hoje tenho, e a minha mãe voltava a adormecer da anestesia daquela cesariana. E quando realmente a minha mãe acordou, os médicos disseram-me: Clara, o teu filho é diferente. O teu bebê não é igual aos outros. E aquela menina, com 16 anos, abriu o cobertor azul no qual eu vinha embrulhado, olhou para mim recém-nascido e disse a única frase que eu uso todos os dias quando acordo de manhã à frente do meu espelho: podia ser pior. Como é que podia ser pior? E tu tens a coragem de relativizar e dizer que podia ser pior? Eu era um bebê pequenino, não podia pedir: luta por mim, mãe, que um dia eu vou conseguir. Tinha que ser aquela heroína a acreditar. E naquele dia ela tinha 2 caminhos, como todos nós temos na vida: desistir ou continuar a lutar. E 2 meses depois, contra todos os prognósticos médicos, sim, porque os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar quanto mais andar. 2 meses depois, os meus avós, independentemente de entrarem ao 5º dia, o meu pai não subir as escadas e a minha mãe, tomaram a maior decisão da vida deles, porque a nossa vida é feita disso, pá, de decisões. E somos nós que temos de ter coragem de assumirmos as nossas decisões, sejam elas boas ou más, certas ou erradas. És tu na tua vida que um dia tens que decidir aquilo que tu queres para ti. E 2 meses depois, decidiram trazer-me para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Sei que isso era suficiente para mim, mas era a única coisa que eles podiam dar naquela altura: amor. E vocês não imaginam, com 2 meses de vida, tornei-me o maior empreendedor de sucesso da minha família. E atenção, porque isto é marketing puro. Eu era um bebê, não falava. O meu avô tinha-se chateado com o restaurante da minha avó. Então o meu avô enfiou na cabeça que tinha talento a pintar louças à mão. Sabem aquelas peças de artesanato? Então o meu avô abriu uma loja que era um fiasco. O meu avô não vendia nada. E eu vivia numa vila pequenina e toda a gente tinha curiosidade de ir ver o bebê diferente. Mas tinham vergonha de dizer que iam lá de propósito para me ver. Então comprava uma peça de barro ao meu avô e no final podemos ver o seu neto. O meu avô conta-me que não vendi mais peças de barro em 15 dias do que ele vendeu em 2 anos. Isto é marketing puro, que era uma peça de falar. E essas pessoas curiosas que davam a desculpa de comprar uma peça de barro ao meu avô só para me verem, hoje estão no meu armário de heróis. Eu tenho um armário na minha mente onde coloco as pessoas importantes que se cruzam na minha vida, porque cada vez que me pegavam no colo sem saberem, faziam-me sentir que ser diferente não era ser inferior. E vocês não imaginam qual é que foi a maior arma de integração que esses heróis me deram anos mais tarde. Mas eu conto-vos mais à frente, porque eu agora quero-vos falar um bocadinho sobre o homem da minha vida, o meu avô.
o meu avô moldava-me para eu enfrentar o mundo, fazia de mim uma cobaia. Aliás, o meu avô mostrou-me que este dedo que nasceu aqui no meu braço, vocês aí atrás, claro que não conseguem ver, mas eu mostro-vos no final, podia um dia servir para eu segurar a caneta para escrever. E serve até hoje. Mas o meu avô inventou algo que eu vou carregar a minha vida toda e que me permite estar aqui hoje com vocês. O meu avô inventou este cinto, que aperta a minha cintura e todas as minhas próteses. Mas o meu avô inventou um cinto como este em cima de uma tábua, algo rudimentar. Então o meu avô, com 88 anos, ainda hoje me conta que me sentava naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim, sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. Todos os dias eu caía daquela tábua. Até que houve um dia que eu fiquei 5 segundos sentado. E o homem da minha vida ainda me diz que percebeu hoje, naqueles 5 segundos, que ia ser eu. Eu, o dono das minhas próprias decisões. Ia ser eu a decidir aquilo que eu ia conquistar na vida e nunca os outros. E vocês acreditam que eu hoje em dia comparo as quedas daquela tábua com os nãos da vida? Com as vezes que falhamos? Podem dizer 10 vezes que não, 20 vezes, 30 vezes e vão-te dizer, tu sabes. Tu podes falhar 10, 20, 30, 40 vezes e vais falhar, faz parte. Mas vai chegar o dia que te vão dizer que sim. Vai chegar o dia que tu vais vencer. Mas a realidade é que nós não pedimos à vida nunca para nos deitar ao chão, pois não? Nunca é uma decisão nossa que a vida nos pregue rasteiras e nos deita ao chão. Mas há uma decisão que é só nossa. É se nós ficamos deitados nesse chão cada vez que caímos, ou se nos decidimos levantar e continuar a lutar por aquilo que queremos. Essa decisão é só vossa e nunca dos outros. E naquele dia eu decidi sentar-me 5 segundos. E o meu avô pegou em mim, levou-me aos médicos que disse que era impossível e disse-lhes 5 segundos. Chega, está aqui o meu neto. Agora sou eu a contar-vos a história. Lembro-me como se fosse hoje ser internado em Sintra, em Alcoitão, no melhor hospital de reabilitação do país, e ficar a chorar durante 2 horas no meu quarto e não percebia porque é que a minha mãe não estava lá para me abraçar. Eu não percebia porque é que eu tinha que treinar como um atleta de alta competição, a preparar o meu corpo para algo tão pesado como estas que pesam 22 quilos. Mas a realidade é que em 2 anos que eu fiquei internado em Alcoitão, nunca mais me sentei como tinha feito naquela tábua em casa do meu avô. Nem 1 segundo, nem 2, nem 3. Regredi. E no dia 25 de maio, às 4 da manhã, em Pombal, o meu avô acordou e tomou a maior decisão da vida dele, e na minha opinião podia ter sido a decisão mais errada. O meu avô acordou a 200 km de distância e decidiu que me vinha buscar a Alcoitão e que eu não ficava lá nem mais 1 segundo. E podia ter sido a decisão mais errada, porque eu estava no melhor hospital de reabilitação do país. Tinha os melhores médicos, tinha as ferramentas todas para o meu sucesso à distância do meu braço. E vocês acreditam que o meu avô veio? E eu ontem à noite jantei com o meu avô e vi aquele homem a sorrir. E eu não acredito que o meu avô sorrisse da mesma forma que sorri hoje, se naquele 25 de maio tivesse vivido no IC da vida e não tivesse vindo buscar-me. Quantas vezes nós não vivemos assim, pessoal? E se eu fosse? E se eu fizesse? E muitas vezes não vamos, e não fazemos, e temos de ir. Temos de fazer, temos de falhar para vencer. Faz parte de arriscarmos. E o meu avô veio. Às 4 da manhã. Lembro-me que o médico me foi buscar ao colo ao quarto e levou-me para uma sala e o meu avô estava sentado frente a frente com o diretor do hospital, puseram-me a brincar no chão e o diretor do hospital disse-lhe: Senhor João, se levar hoje daqui o seu neto, ele nunca mais vai conseguir sentar quanto mais andar. O meu avô baixou a cabeça, não sei se ele estava resignado ou não. Lembro-me que puxei-lhe as calças e disse: Não deixa a mim, não, avô. Ainda falava mal na altura. E o meu avô pegou-me no colo e disse-me: Nem mais 1 segundo. Se não há solução para ti, se não há evolução para ti neste hospital, vens para casa ao nosso lado e tens amor. Chega. Porque tem sido a decisão mais errada da vida do meu. Vocês acreditam que quando eu cheguei a casa, à minha redoma de vidro, à minha proteção, eu percebi que quem tinha desistido ali no hospital tinha sido eu. Que quem tinha falhado redondamente tinha sido eu. Eu lembro-me que estava a brincar no pátio de minha casa e encontrei aquela tábua com aquele cinto igual a este que o meu avô tinha inventado. Eu nem sabia que a minha mãe me estava a espreitar atrás da janela. Lembro-me que abri o cinto e nem foi preciso fechá-lo para me segurar. E
fiquei sentado mais de 5 segundos, sozinho, e pareceu-me tão fácil. Porquê é que eu não o tinha feito antes? Porquê é que eu não o tinha feito lá no hospital, por exemplo? Eu hoje tenho a noção que foi fácil naquele dia, porque já tinha sido difícil vezes sem conta, e eu já tinha caído dezenas de vezes daquela tábua. E uma coisa eu vos garanto: quando nós falhamos uma vez e nos levantamos, tu na segunda tentativa não voltas a falhar como falhaste a primeira. E na terceira tu não voltas a errar como erraste a segunda, porque cada vez que tu te levantas das rasteiras da vida, tu aprendes com os teus erros, voltas mais forte. E realmente a minha mãe pegou em mim e levou-me a um médico que acreditou. Tanto acreditou que eu dei o nome desse médico ao meu primeiro filho, o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo tirou fotografias minhas, levou as minhas fotografias aos Estados Unidos, aqui na Europa, à Alemanha. Em todo lado os médicos lhe diziam: vai ser praticamente impossível. É um grau de prótese muito grande, e vocês podem ver. E o Dr. Gustavo, do seu próprio bolso, porque nós não tínhamos capacidades financeiras, pôs-me as minhas primeiras próteses. Não eram estas, claro, eram umas mais pequeninas, e eu lembro-me da primeira vez que fiquei em pé em cima das minhas próteses. Estava cheio de medo, estava apoiado naquelas barras paralelas, sabem aquelas barras de fisioterapia? Aquelas que vocês usam quando torcem ou partem um pé. Eu não sou fazer-se mal. Eu estava apoiado nessas barras, estava o Dr. Gustavo, a minha mãe e 2 ou 3 fisioterapeutas estagiários. E lembro-me que o Dr. Gustavo chegou ao pé de mim e disse-me: anda. Fez-me lembrar aquela história que vem na Bíblia: levanta-te e anda. E eu não conseguia andar, claro, mas por imitação tentei. E quando fui para dar o meu primeiro passo, o meu braço esquerdo escorregou e eu caí redondo no chão. Tinha 5 anos. Lembro-me de estar deitado assim no chão, ver os pés da minha mãe a aproximar-se para me levantar, e o Dr. Gustavo a segurar a minha mãe e a não a deixar levantar-me. Epá, e tu não percebes porque é que és apenas uma criança, acabaste de cair. O mais normal era alguém vir-te levantar. E ninguém veio. Nem a minha mãe, nem o Dr. Gustavo, nem nenhuma das outras pessoas que estavam naquela sala. Então, passado alguns minutos, eu não tive outro remédio senão limpar as minhas lágrimas, agarrar-me de novo àquelas barras e ficar de pé sozinho. E foi com 5 anos que eu me senti a pessoa mais forte do mundo. Quando eu percebi que tinha acabado de falhar para vencer, porque naquele dia eu descobri que tinha forças para me levantar sozinho. E tenho a perfeita noção que se a minha mãe me fosse levantar naquele segundo, tinha de me levantar o resto da vida inteira. Então foi naquele dia que eu assumi o maior compromisso da minha vida, porque a nossa vida é feita disso. Compromissos vossos. Vocês têm que assumir todos os dias antes de sair de casa, quando se olham ao espelho de manhã. Objetivos diários, concretos. E naquele dia eu disse para mim mesmo: hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia, ao terceiro passo, eu caio. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora o impossível é uma escolha minha. Sou eu que decido. E a realidade é que durante 2 anos eu nunca me larguei daquelas barras paralelas. Porque é muito normal nós termos medo de sairmos da nossa zona de conforto, é ou não é verdade? Termos medo de enfrentarmos os nossos medos e arriscarmos naquilo que queremos. E a verdade é que eu tinha muito medo de voltar a cair, a verdade é essa. E a minha mãe, contra a minha vontade, montava um ginásio durante 2 horas por dia à minha porta. Eu não gostava nada, porque já tinha alcunha de gato. Eu subia às árvores sem próteses. Aliás, eu tenho dupla personalidade. Uma com as próteses e outra sem elas. Esta é a pior, já as tirei, por isso preparem-se. Houve um dia de verão que a minha mãe montou as barras à porta de casa, e um dia de muito calor, e eu andava e parava sempre no limite das barras, nunca me conseguia largar. E naquele dia a minha mãe sentou-se no degrau da porta e baixou a cabeça. E eu percebi que ela pela primeira vez na vida estava a desistir. Agora tinha que ser eu. Eu tinha que arriscar. Aquele murro no estômago que ela levou quando eu nasci valia por tudo. Eu tinha que arriscar. Eu lembro-me que andei até ao limite das barras, larguei-me a tremer a medo e chamei-a e disse: mãe. E a minha mãe, quando levantou a cabeça, estava a andar na direção dela pela primeira vez na vida, sozinho. E para mim foi ali que tudo começou. Quando eu decidi sair da minha zona de conforto, enfrentar o meu maior medo. Aliás, a minha família percebeu que aquele conforto que me queriam dar não era suficiente para mim. Eu queria muito mais, eu era inquieto. E movido pelaquela pequena, grande vitória de andar sozinho, a minha família inscreveu-me na escola, com crianças sem qualquer tipo de limitação. E ao terceiro dia de aulas, a minha mãe foi expulsa da escola. Em vez de ser eu, foi a minha mãe. Porque a minha mãe mudou-se para a escola comigo. Eu lembro-me que a minha professora lhe dizia: Clara, não podes andar na escola com o teu filho, tens de deixá-lo voar sozinho.
Mas a minha mãe tinha medo que eu fosse vítima de preconceito, eu percebo. Eu não vos contei porque ainda tenho alguma vergonha de falar nisso. Mas a minha mãe levava-me para a praia todo nu. É uma vergonha, com 9 anos é uma vergonha, ao menos umas cuecas. E a minha mãe levava-me para a praia todo nu. Ainda por cima mesmo para a Nazaré, que é uma praia que tem pouca gente, como vocês sabem. E a minha mãe, todo nu. Quando o mais fácil era esconder-me. E a minha mãe fazia exatamente isso. Para me lançar aos lobos, sem rodeios, sem tabus. Para toda a gente ver tal e qual como eu era. E as pessoas olhavam para mim na praia, todo nu, e pensavam, bom, não tem mãos, não tem pernas, deve ter as desgraças todas, de certeza, não fala, não ouve, está todo desgraçado, de certeza. E diziam ao bom som, coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E tapavam os olhos dos filhos, para eles não olharem para mim na praia como se eu fosse um monstro. Como se eu tivesse uma doença contagiosa. E dói muito ouvir isso, porque eu não era surdo. E vocês sabem o que é que eu fazia com essa frase? Coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. Quando eu estava sozinho no meu mundo, e os meus fantasmas saíam todos do armário, porque todos nós temos fantasmas. Eu ganhava forças nessa frase todos os dias da minha vida. Ouvia essa frase vezes sem conta na minha mente. Mais valia a pena tu não teres nascido. E antes de adormecer eu dizia para mim mesmo, um dia ainda vou ser eu que vos vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. Um dia sou eu que vos vou mostrar. Eu sei que vos disse no início desta conversa que não vos vinha dar nenhum conselho. Isto não é um conselho. É apenas uma pequena partilha. Gosta de ti como és. Com todos os teus defeitos. Com todas as tuas virtudes, és tu que tens que te aceitar tal e qual como és. Nós passamos uma vida inteira a tentar agradar aos outros, é ou não é verdade? Passamos uma vida inteira a tentar provar o nosso valor aos outros e muitas vezes és tu que não acreditas em ti mesmo e em ti mesma e tu vales muito. Experimenta quando estás sozinha ou quando estás sozinho no teu mundo e as tuas dúvidas e incertezas saírem todas do armário, teres a noção que vai ser difícil, mas que um dia vais conseguir. E se não for hoje, é amanhã. E se não for amanhã, é no outro dia. Mas tens que viver a tua vida baseada na insistência e nunca na desistência. E pode parecer egocêntrico, mas eu gostava de mim como era. Também não tinha outro remédio, não é? Com as mãos redondas. E vocês sabem que as crianças mais pequenas podem ser cruéis. Então quando entrei para a escola, todos os dias me faziam a mesma pergunta. Então, mas tu não tens mãos? Eu, não vês. Então o que é que tu não tens mais? Eu, não tenho pés. Não tens pés? Eu, não. Até não tens mais o quê? E olha, não tenho unhas encravadas, por isso... Os mais pequenos eram engraçados, sabem porquê? Eles davam caneladas e não percebiam porque é que eu não sentia dores. E tu dizias que vinha de Marte. E tu disseres a uma criança da pré-escola que vieste de Marte, ele como nunca vi ninguém como tu, durante 10 minutos acredita, depois foge. Não sei se vocês perceberam, eu falo muito. Quando era menino falava muito mais. Houve uma vez uma professora que olhou para mim e disse, Paulo, tem paciência, mas queres falar, pões o dedo no ar. Eu ponho o quê? Ela, se tivesse um buraco naquele dia, tinha-se enterrado. Eu era uma criança muito feliz, pessoal. Eu era um menino muito feliz. E aqueles meninos curiosos que perguntavam o que é que eu tinha ou o que é que eu não tinha, conheciam-me como ninguém. Eram os meus maiores heróis da integração. Estou na prateleira mais alta do meu armário, lá em cima. Conheciam-me como ninguém, levavam-me para todo lado. Sabem como é que eles me levavam? Tiravam umas próteses, levavam-me às costas, tipo mochila, aos ombros, para todo lado, mas literalmente para todo lado. Nós tínhamos um pinhal atrás da escola primária e eles tinham a mania de fazer cabanas nas árvores, sabem, aquelas casas. Então tiravam umas próteses, levavam-me às costas e sentavam-me no ramo mais alto lá em cima. Quando vinham os auxiliares, eles conseguiam correr, fugiam, eu era sempre apanhado. Sempre. Quando chegavam, estavam eu sentado lá em cima, eu não queria vir para aqui, eles é que me obrigaram. Claro que não, era eu que queria. Confesso que havia na minha casa que eu achava que não estava bem resolvido. O olhar do meu pai. Eu sentia muitas vezes que o meu pai não tinha orgulho em mim. E esse sentimento aumentou ainda mais quando eu um dia estava a brincar no quarto dos meus pais e sem querer abri a última gaveta da mesa de cabeceira, e vocês podem me assobiar agora se quiserem, mas eu acho que hoje vai correr bem. Encontrei o equipamento do Benfica. E umas chuteiras pequeninas, bebê. E percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como eu. E não há aqui ninguém hoje que não tenha sonhos, pois não? Mas também não há aqui ninguém
que não tenha medo de ir atrás de um sonho, o teu sonho. Nós muitas vezes pensamos que só há uma porta de entrada nos nossos sonhos e há várias. Só há uma única chave. Essa és tu que a tens. Nós muitas vezes desistimos dos nossos sonhos porque não queremos ouvir um não, 2 ou 3. Então nós desistimos porque é mais fácil do que sofrer. Claro que eu nunca podia ser jogador de futebol como o meu pai, claro que não. Não posso ser hipócrita a esse ponto. Mas eu não era obrigado a desistir do sonho dele só porque não podia entrar pela porta da frente. É verdade que naquele dia eu fechei a gaveta. Adiei o sonho. Mas comecei a trabalhar nele desde muito cedo. Eu não contei, mas eu no meu quarto eu era um craque. Eu jogava a bola de gatas no chão, dizia que este era o braço ou o pé que chutava na bola, depende da perspectiva. Eu era o Cristiano Ronaldo porque ele é um bocadinho mais novo, mas não parece, pois não? Estou bem assim? Obrigado. Mas eu era aquele menino que todos vocês conheceram na vossa infância. Aquele menino que ficava sentado no muro a ver os amigos a jogar futebol. Todos os dias, os meus amigos passavam com a bola debaixo do braço para aquele campo de terra batida à frente da escola primária e eu ficava sentado naquele muro a sonhar e a viver nisso. E se eu pedisse para jogar com eles? Porque no meu quarto eu era um craque dos meus sonhos. Vocês não imaginam os meses que eu passei sentado naquele muro. Até que um dia eu arrisquei. Eles passaram e eu perguntei ao rapaz que levava a bola debaixo do braço: posso jogar com vocês? E ele: podes, vais à baliza, não vai dar muito jeito. À baliza não, por causa do chapéu, mas como é que tu vais fazer? Eu faço à minha maneira, vocês deixam-me tentar. E naquela tarde eles deixaram-me jogar à minha maneira e fizeram de mim a criança mais feliz do mundo, porque eu pensava que estava a fazer algo que era impossível e afinal descobri que era apenas difícil. Quantas vezes nós não misturamos as duas palavras? O difícil e o impossível, é ou não é verdade? Pomos as duas dentro do mesmo saco, damos dimensões exageradas aos nossos problemas e diminuímos as soluções para os resolvermos. Mas nunca nenhum problema é maior do que tu, porque és tu que lhe dás a dimensão que queres. E o difícil não significa impossível, são duas palavras completamente diferentes. Eu fui tão feliz naquela tarde e nem marquei gol nenhum. Um amigo meu, que hoje é um grande advogado, bem conhecido aqui até no nosso país, nós às vezes vamos jantar e ele conta-me sempre a mesma história. Sabes, Paulo, a maior decisão da minha vida foi quando eu fui tirar o curso de Direito. E eu conto-lhe sempre a mesma. Não, Pedro, a maior decisão da tua vida, tu não sabes, mas foi no dia que tu me convidaste para participar num torneio de futebol. Federado. Sabem porquê é que eu gosto de frisar esta palavra, federado? Porque eu cometi um erro tremendo. Eu se estiver em pé em cima das minhas próteses, e se vocês não me conhecerem, e se eu não estiver a andar, vocês não sabem se eu tenho pernas ou não, se eu cochei ou não. Isto disfarça bem. A equipa de arbitragem do primeiro jogo também não sabia. Eu estava em pé em cima das minhas próteses, à porta do balneário, com o meu saco de desporto. Passou o árbitro do primeiro jogo e eu perguntei: senhor árbitro, eu posso jogar? E ele olhou para mim de alta a baixo e disse-me: podes, não podes porquê? E eu: boa! Este árbitro é inclusivo, espetacular, fantástico, vai-me deixar jogar, isto está a começar bem. Começou logo mal. O primeiro jogo fiquei no banco de suplentes, não percebi porquê, o primeiro era titular de caras, era a minha equipa de amigos. Não interessa, já ultrapassei essa fase, opções de treinador. Quando ele mandou entrar em campo, foi um lance de bola parada, um canto ao primeiro poste. Eu nunca mais vou esquecer a cara daquele árbitro quando eu passei a correr à frente dele. Imagina, ele vem com as próteses, de repente eu passo a correr assim. Eu senti a olhar dele atrás de mim. A bola sobra para mim à entrada da área, eu mato com toda a força que tinha com o meu braço direito e eu: golo! Golo! E o árbitro: mão, cartão amarelo. Atenção que isto é fair play. O guarda-redes da equipa contrária, que não me conhecia de lado nenhum, ainda me foi defender perante o árbitro. Não, mas ele joga assim, eu já vi ele, cartão amarelo no guarda-redes. E baixa-se à minha altura sem próteses e diz-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Epá, desculpa lá, mas eu não estou a perceber nada, é que tu há bocado tinhas pernas, agora já não tenho. E eu disse para o senhor árbitro: eu jogo assim, mas se você quiser eu vou-me embora. E aquele homem que eu nunca mais vi, a partir daquele dia teve lugar no meu armário de heróis. Percebeu no brilho do meu olhar que aquilo que eu estava a fazer era um sonho. Que aquilo era importante para mim. Quando era tão fácil de destruir tudo. Voltou a ajoelhar-se à minha altura e disse-me: não, não saias. Eu agora quero ver-te jogar. Depois disse-me ao ouvido: explica-me só quando é que eu posso apitar mão ou não. Eu batendo no futebol naquele dia. Mas sabe, aquele homem
mostrou-me que é tão fácil, mas tão fácil nós tornarmos heróis na vida de outra pessoa. Não são preciso capas, nem poderes especiais, basta um gesto teu, uma atitude tua, uma palavra nossa, para fazer a diferença na vida da pessoa que está à tua frente. É tão fácil nós tornarmos heróis na vida de outra pessoa. Tudo isto foi na altura da adolescência. Eu na adolescência, confesso-vos que tinha uma vergonha tremenda, sabem porquê? Porque eu via os meus amigos irem de bicicleta para a escola, alguns poucos já iam de moto, eu tinha uma vergonha tremenda porque era o meu avô que me levava. Então um dia sentei-me à mesa com o meu avô e disse: avô, vamos aqui definir um plano, alinhar estratégias, os meus amigos vão de bicicleta para a escola, eu sei que para mim é impossível, mas vais-me começar a deixar a 100 metros do portão, parece que eu estou a chegar a pé sozinho. E o meu avô: não, tu vais como os teus amigos vão, eu não vou nada, avô, não estás a perceber. Para andar de bicicleta é preciso pernas e eu não tenho. E o meu avô: então e de moto? Também não, é preciso pernas, a moto cai para o lado. E o meu avô naquela manhã me manda uma palmada na mesa e diz-me de uma forma muito agressiva: vais de moto ao 4. Claro que foi a pior decisão da vida do meu avô, foi ter comprado uma moto ao 4, claro que foi. Mas mostrou-me que eu estava bloqueado perante um problema que tinha uma solução rápida do outro lado. E eu não tive o discernimento de perceber que se saísse daquele caminho mais fácil e dessa volta àquele obstáculo, encontrava 3 rodas, 4 rodas, o que fosse. Então o meu avô comprou-me uma Suzuki LT80, a gasolina amarela. Eu disse-vos no início que não era exemplo para ninguém, não disse? Quem não fugiu, arca com as consequências, vai começar a... E na altura da adolescência, eu usava aqueles penteados com o cabelo espetado. E o capacete não era muito compatível com os penteados que eu fazia. Então tive alguns problemas com as autoridades, por não querer usar o capacete e estragar o penteado. Mas tive problemas próprios da idade da adolescência. Porque normalmente é na adolescência que nós tomamos decisões fantásticas, é ou não é verdade? 90% delas erradas. Eu no meu 8º ano tinha alcunha de 9 e 10. Porque eu chegava sempre atrasado à primeira hora da manhã, sempre. E mesmo assim tinha facilidade de deixar a minha moto mais perto da entrada possível da escola. Houve um dia que eu olhei para o meu relógio e ainda não eram 9 horas e eu: não, a tua alcunha hoje vai cair por terra. Percebi que a minha moto cabia na porta de entrada dos corredores da escola. Estacionei a moto à porta da sala 2 e ia ter português. A minha professora de português abriu a porta e disse: tu não fizeste isto? Fizeste. Também não dava para esconder, o corredor estava cheio de fumo até à saída. 3 minutos depois fui chamado ao gabinete do diretor, sentou-me à minha frente e disse-me: Paulo, impressionante, pá, eras a última pessoa que eu esperava ver aqui. Eu então, mas porquê? Porque, pessoal, sabia a altura que eu podia usar a minha deficiência e o meu benefício era naquele dia. Eu fazia-me coitadinho, chorava um bocado, ele ia-me desculpar de certeza. Mas orgulhoso como eu sou, disse: não, Sr. Diretor, tem razão. Se eu quero ser tratado de forma igual, é para o bem e para o mal. Castigo-me. Estava tão bem calado. Mandou-me 2 dias para casa, também estava a precisar de pôr as ideias no lugar, mas eu percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal como ter um pequeno acidente de moto 4. Eu participei num passeio todo o terreno, lá na minha zona, e um jipe numa curva tinha batido no muro e eu não vi. As pedras do muro tinham caído para a estrada e eu vinha a curvar a fundo em slider, a quanto a minha moto dava, e de repente bati naquelas pedras e capotei 2 ou 3 vezes e parou um senhor de jipe, preocupado com o meu acidente, claro. E quando eu me levantei, caí redondo no chão. Eu passo-se aqui alguma coisa de errado, o que é que se passa? Quando olho, tinha o meu pé direito da prótese todo torcido para trás, para o calcanhar, todo do lado ao contrário. Lembro-me que o senhor que vinha de jipe atrás de mim vinha a correr com o telemóvel na mão e disse: não se levante! Não se levante, você tem o pé direito todo partido, não vou chamar para o eu já dei pé naquela esfera, um pernecito que eu fez mãos na cabeça, não sei se deu para nada. Sei que ele no jantar à noite sentou-se à mesa ao meu lado e disse: pá, não faça isso a mais ninguém. Eu não sabia que você não tinha pés, eu ia morrer de susto. Claro que foi a melhor decisão da vida do meu avô, claro que foi. Independentemente dos erros que eu cometi próprios da idade, abriu-me portas que apenas estavam fechadas aqui na minha mente. E naquela altura da adolescência, e todos vocês andaram assim, não digam que não agora. Eu via os meus amigos e as minhas amigas a passearem de mãos dadas com os namorados e com as namoradas à volta da escola. Nós tínhamos uma escola oval e havia o hábito dos namorados passearem de mãos dadas. E eu não tinha mãos para dar a ninguém. E quando eu estava sozinho no meu quarto, eu tinha a noção que era diferente. Aquela imagem, para vocês tão simples, marcava-me muito. Ver alguém a passear de mãos dadas, porque eu não conseguia fazer. Pensava muitas vezes: tu nunca vais ter uma namorada, nunca vais ter ninguém que goste de ti.
e assim. Confesso-vos que a fase da adolescência foi uma fase muito difícil da minha vida. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu pensei em pôr termo à minha própria vida algumas vezes. Não porque eu não podia ter uma namorada, nada disso. Sabem porque é que eu chegava tantas vezes atrasada à primeira hora da manhã? Porque sempre que eu podia, antes de ir para a escola, parava em casa do meu avô e tomávamos o pequeno almoço juntos. E conversávamos tanto que eu perdia a noção das horas e chegava atrasado de manhã. Mas são esses momentos que não se repetem nunca mais quando aquele homem partir. Aquele homem que me ensinou a escrever, que me permite estar aqui hoje com vocês. Uma dessas manhãs, como tantas outras, pensava eu, parei em casa do meu avô e ele já estava sentado à mesa à minha espera. E eu cheguei, cheio de pressa, a conversar com ele para não chegar atrasado. E qual não foi o meu espanto? O meu avô naquela manhã não me respondeu. E quando olhei no olhar dele, estava totalmente vazio e perdido, sentado à mesa ao meu lado. O meu avô tinha tido naquele segundo um acidente vascular cerebral. E deixou ele descrever como me tinha ensinado e de me conhecer. E o meu chão fugiu-me debaixo dos meus pés. Naquela manhã o pilar da minha vida tinha acabado de ruir ao meu lado e foi a primeira vez que eu encontrei naquele caminho mais fácil que eu escolhi para mim mesmo um obstáculo que eu pensava até que era impossível de eu dar a volta. E vocês não imaginam o tempo que eu me perdi da minha vida, os erros que eu cometi, os pedidos de desculpas que eu ainda devo. E todos os dias eu pedia ajuda ao meu avô para me encontrar e ele nem sequer me conhecia. Numa dessas manhãs difíceis, sem saber se estava a fazer bem ou mal, pedi à minha mãe que pegasse o meu avô no colo, porque ele tinha ficado com dificuldades de locomoção, e o sentasse de lado naquela Moto 4, porque eu decidi que ia passear com o meu avô à volta do restaurante, para ver se lhe despertava alguma coisa a ver o sonho da vida dele. Naquela manhã parei a moto assim de frente para o restaurante e pus o braço por cima dos ombros do meu avô e comecei a contar-lhe a história daquele sonho. Qual não é o meu espanto? Quando eu olho e vejo que o meu avô estava a tentar levantar o braço esquerdo, que era ao lado do corpo que ele nem sequer mexia. O meu avô demorou uma eternidade a levantar o braço até esta altura e eu percebi que ele simplesmente me estava a tentar abraçar. E quando realmente o meu avô me conseguiu abraçar, eu senti-me o maior egoísta desta vida. Como? Como é que eu alguma vez podia pensar em desistir da minha vida? Se eu tinha as ferramentas todas para o meu sucesso, como é que eu podia pensar em desistir da minha vida? Se quando eu nasci, o que é que aquele homem fez contra tudo e contra todos? Quantas vezes ele me apanhou das quedas daquela tábua e me voltou a sentar até eu conseguir fazê-lo sozinho? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida? Se a minha mãe, uma menina com 16 anos, leva o maior murro no estômago, destrói-lhe os sonhos em segundos, consegue respirar de novo e ainda tem a coragem de dizer que podia ser pior. Que egoísta que eu estava a ser. Eu só tinha que dar ao meu avô aquilo que ele me deu a vida inteira, sem pedir nada em troca. Amor. Vocês me imaginam o quanto eu ainda amei mais o meu avô a partir daquele dia. Todos os dias passei com ele naquela Moto 4, dei por mim meses mais tarde a ir à terapia e um dia a segurar a mão do meu avô que tremia e a ensiná-lo a escrever de novo. E eu pensava que era eu que estava a trazer o meu avô de volta do fundo do poço. E não. Foi o meu avô que inconscientemente me trouxe a mim de volta ao meu caminho e mostrou que o amor vence todas as barreiras e nós tratamos tão mal esse sentimento, pá! Quantas vezes o vosso dia-a-dia profissional vos corre mal e vocês descarregam as frustrações atrás da porta da vossa casa? Mas uma coisa vos garanto, quando a vida vos passar aquelas rasteiras difíceis, porque vai-vos passar muitas, pode ser atrás da porta da tua casa que tu ganhas forças para te levantar centímetro por centímetro. No beijo dos teus filhos, dos teus pais, do teu marido, da tua esposa, desta família da Life Wave hoje aqui. E nós tratamos tão mal esse sentimento que é tão fácil de dar e ainda mais de receber. E dizemos tão poucas vezes amo-te. Que egoísta que eu estava a ser. E depois naquela altura da minha vida também tive a sorte, porque essa também é precisa, não é verdade? Tive a sorte de ter uma namorada. Não, tive duas.
Eu tive 3, mas ela tinha uma irmã gêmea, foram só problemas e não quero falar sobre isso. Eu percebi de uma forma muito honesta, não são preciso mãos para abraçar um coração. São preciso pessoas especiais que te olhem nos olhos, porque é aqui que tu estás primeiro de tudo. O teu caráter e a tua dignidade. Agora quero-vos falar muito rapidamente sobre a minha avó, posso? A minha avó tinha um sonho muito simples, que algum dos netos entrasse para a faculdade. Calhou-me a mim. Sabem porque é que eu não queria? Eu não vos contei, mas eu com 6 anos pisei pela primeira vez um palco como este. Tive a minha primeira experiência como ator, a minha primeira peça de teatro. Correu tão mal, foi um fiasco tão grande que eu podia ter desistido logo daquele sonho. Foi no Natal, eu ainda não levava próteses para a escola, a minha professora olhou para mim e disse: "Mestre, tu?" Vestiu-me uma fralda, pôs-me nas palhas deitada e fiz dizer Jesus. Não há pior momento na vida de um ator que é estar 1 hora numa peça de teatro sem diálogos, sem falas, deitado nas palhas. Eu podia ter desistido logo daquele sonho, mas eu olhei para o meu lado direito e vi o meu amigo Rui a fazer burro. Umas orelhas de cartão e uma cara para vocês não imaginam, e eu pensei: olha, podia ser pior. Existi naquele sonho, no ano a seguir dar-lhe o papel de São José, já evolui, falei 2 ou 3 vezes. Mas eu tinha a noção e tenho que o mundo da representação é um mundo muito preconceituoso, onde muitas vezes prevalece o aspecto exterior e o talento é muito posto de lado. Então fiz a vontade à minha avó. Entrei para a Faculdade de Letras em Coimbra e lembro-me do meu primeiro dia de praxe. Os doutores mandaram-nos andar em fila e de repente aparecem as escadas monumentais. Para quem não conhece, uma escada tem 2 ou 3 graus. 157, acho eu. Agora até já se veste de carro. E um dos doutores que estavam ao cimo das escadas disse-me: "Olha, Paulo, desce estas escadas à minha frente." E a realidade é que eu não consigo descer escadas, como vocês viram, que não tenho uma parede ou um corrimão onde me apoiar. E aquelas não têm. Então não tive outro remédio, senão engolir o meu orgulho e pedir ajuda. E naquele dia percebi que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de caráter. E nós muitas vezes não evoluímos na vida, porque a nossa evolução está à mercê de um pequeno pedido de ajuda, que nós temos vergonha de o fazer, pensamos que é só para os fracos. Pedir ajuda é um sinal de coragem, só está ao alcance de alguns. Pedir ajuda é um sinal que tu queres continuar a lutar pelos teus objetivos. Lembro-me que olhei para aquele doutor e disse: "Olha, eu deixo. Tens é que me levar às costas tipo mochila, como os meus amigos da minha terra fazem." Ele podia ter dito que não, mas virou-se e disse: "Anda, monta." Usávamos com outro doutor a meio das escadas que até disse: "Não, o calor é que devia levar." Ele mandou a dar uma volta. Confesso-vos que o meu primeiro ano de faculdade foi mais vivido de noite que de dia. Foi tão vivido de noite que eu tive uma vergonha tão grande quando eu descobri a minha mãe escondida atrás de um poste de uma discoteca que se chamava Via Latina. A minha mãe com medo que eu fosse vítima de preconceito a sair à noite. Eu quase que chamei a segurança e disse: "Olha, desculpa, anda ali a minha prima a espiar-me." E eu dizia que era a minha mãe que andava atrás de mim de vergonha. Todos os dias eu tinha que levar papos praxe, um ovo, com 2 olhos pintados e uma boca. Houve um dia que eu estou a sair de casa, parti o ovo e eu: "Isto é fácil. 2 olhos e uma boca." E a comissão do meu curso descobriram que aquele não era o ovo deles, eles tinham um código de barras. Então, na altura, em 2000, 2001, condenaram-me a uma espécie de tribunal de praxe. Eles ainda hoje dizem que eu não cumpri a minha sentença. Na minha opinião, cumpri, mas agora quero-vos pedir a vossa. A minha sentença foi ficar acorrentado a um poste na Praça da República durante 2 horas. Cometeram um erro tremendo quando me acorrentaram à minha perna direita. Quando chegavam, estavam minhas próteses acorrentadas num poste e me esplanavam lá para a frente da minha. Não era aquele o sonho da minha avó o meu sonho, sabem porquê? Porque todos os dias, antes de adormecer, eu abria a gaveta do quarto do meu pai, experimentava a chave naquelas portas, e houve um dia que, para meu espanto, se abriu uma porta. Não a de jogar futebol, obviamente, mas a de poder ensinar a jogar futebol. Podia respirar o mesmo ar que o meu pai respirou, pisar o mesmo palco, entrar no sonho dele pela porta das traseiras, mas entrar. Desisti logo do curso de jornalismo, mas tenho a noção que foi um erro. E fui tirar o curso de treinador de futebol 11. E quando chegou a altura de eu pedir estágio, eu pensei logo em grande: Benfica, Porto e Sporting. O Porto não aceitou o meu estágio, claro. Aceitou que eu visitasse a Dragon Force, foi extremamente bem recebido. O Sporting também não aceitou o meu estágio, mas aceitou que eu visitasse a Academia do Sporting. Ainda bem que não foi há uns anos, não levava também. O Benfica aceitou o meu estágio, eu, fantástico. Uma semana antes de eu ir estagiar para o Benfica, não sei se foi por obra e graça, foi por obra e graça de Jesus, rejeitou o meu estágio. E ainda bem, eu não vos contei, mas se vocês logo à noite não estiverem fartos de mim, vão ao YouTube e ponham Sport TV.
a rúbrica Repórter TV, o melhor jogador do mundo. De certeza que vai aparecer o Cristiano Ronaldo, Messi e eu. É verdade. Em 2007 a Sport TV fez uma reportagem sobre mim, a jogar a bola sem pernas no chão, com o título Melhor Jogador do Mundo. E na altura eu e o jornalista ficámos amigos, e um dia estávamos a jantar e ele disse-me: olha, Paulo, eu sei que tens andado a pedir estágios em vários clubes, toda a gente tem dito que não, mas tu queres ser ambicioso. E eu quero. Queres pensar realmente em grande? Eu, claro que sim. Eu sei que tu és fã do Mister José Mourinho. Estava no Real Madrid na altura. Eu sou, claro que sou. Eu tenho o e-mail dele. Mas não te vou dar, senão chateias o homem todos os dias. Mas escreves um e-mail para mim a pedir estágio e eu reencaminho. O não é sempre garantido. E eu assim fiz. E 3 dias depois recebo um e-mail na minha caixa de correio. Não do jornalista da Sport TV. Do próprio José Mourinho. Só com uma frase que dizia: vem. Fiquei curioso. De imprensa dele para Madrid e de repente no centro de estágios abre-se uma porta, aparece-me aquela figura imponente do Mister José Mourinho, estica-me o braço para me cumprimentar, eu estiquei o meu assim e ele: estás com frio, pá? Eu: não, estou nervoso. Então manda-me entrar no escritório dele e a nossa primeira conversa foi literalmente esta: Paulo, bem-vindo. Eu: obrigado, Mister. Fala-me um bocadinho de ti. Eu: Mister, olha, eu nasci assim deficiente. E ele: cala, pá. Deficientes às vezes são aqueles 26 que eu tenho dentro do banco. Tenho sempre a queixar de tudo. E eu comecei a trocar ideias, a ganhar confiança com ele e disse: sabe, Mister, eu gostava de tirar a carta, ter o meu próprio carro, vir para aqui ao volante do meu carro, mas se calhar para mim é impossível. E ele estava a escrever no computador, parou de escrever e fez um tique muito característico dele. Impossível. E saiu da sala durante 1 hora e eu percebi que aquilo tinha sido mau sinal. E quando ele voltou, sentou-se e disse-me: olha, Paulo, durante este tempo que estiveste aqui eu estive a analisar-te. Hoje é sexta-feira, comprei o teu bilhete de ida para Portugal, segunda-feira vais-te embora, se faz favor. Então, mas está-me a recusar o meu estágio? Claro. Aceito o teu estágio no dia que tu chegares no teu carro. De outra forma não vens para aqui, és um falhado, pá. E eu não tive outro remédio senão vir embora para Portugal. Percebi que aquilo que eu tinha feito em Madrid tinha sido um pedido de ajuda disfarçado. Porque eu tinha muito medo de tentar tirar a carta. Se alguém me dissesse que alguém sem mãos agarrar um volante, eu também dizia: vocês são malucos, eu vou matar toda a gente. Mas movido pelaquela vontade de querer ir para Madrid, fui tirar a carta. Demorei 10 meses na teoria e 1 mês e meio na prática. E mais uma vez percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente, a fazer algo tão normal como conduzir, nomeadamente as autoridades. Lembro-se de eu vos dizer que não era exemplo para ninguém? Pronto, este é o último caso. O meu primeiro carro era um Seat Ibiza pequenino e não apitava quando não se trazia cinto. E um dia chovia torrencialmente e eu estou parado para virar à esquerda e a brigada de trânsito da GNR veio de frente e perceberam aí bem que eu não tinha cinto. Então pararam janela com janela, não abriram a janela para não se molhar, eu também não abri a minha. Então agora lanço-vos um desafio. Vocês olham para mim e percebem que é impossível eu ter com vocês uma conversa de língua gestual. Porque me falta a ferramenta necessária, não é? Não, é difícil só. Eu tive uma conversa de língua gestual com o comandante e nós percebemos perfeitamente. Ele parou ao meu lado e fez-me assim. E eu... Andei orgulhoso no meu pequenino Seat Ibiza para Madrid. E quando estacionei o carro no parque de estacionamento 1, tinha à minha espera o Rui Faria, que era adjunto do Mourinho, foi buscar o próprio José Mourinho, tiraram-me do meu carro, fizeram uma visita guiada ao meu carro, e de repente o Mister agarrou-me no meu braço esquerdo com força e disse-me a única coisa que eu gostava que vocês levassem desta nossa conversa hoje. Olhou para mim, olhos nos olhos, e disse-me: o pior inimigo de ti próprio és tu, e o teu maior aliado também. Porque és tu constróis as tuas barreiras, levantas os teus muros e te autolimitas todos os dias. És tu o teu pior inimigo e o teu maior aliado. És tu o dono das tuas próprias decisões. Claro que tu não conseguias conduzir, Paulo, claro que não. Tu já tinhas tomado a tua escolha. E eu pensei: não, ele tem razão. A batalha da nossa vida não é contra os outros, é contra nós mesmos. Somos nós muitas vezes que damos as desculpas, são os nossos colegas que são maus colegas.
São os clientes que não compram, é o mercado de trabalho que está difícil, está a chover, está a trânsito. A batalha da tua vida é contra ti mesmo e contra ti mesma. Sabes porquê? Porque és tu e eu, que muitas vezes acordamos de manhã, olhamos-nos ao espelho e já estamos a dizer: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não acredito em mim. E tu não consegues. E tu não vais ser capaz. Porque à frente daquele espelho acabaste de tomar a tua decisão. Desistir. Quando do outro lado tinhas o caminho da vitória. Durante uma semana aquela bem não me deixou chegar ao pé dos jogadores. Eu não percebi porquê. Eu queria andar na relva com aqueles craques todos. Houve um dia que ele chamou a equipa técnica e chamou-me a mim também. E eu nunca tinha falado na reportagem da Sport TV. Nunca. De repente eu entro num anfiteatro, estão aqueles craques todos e eu, meu Deus, tantos milhões. Ele deu a tática aos jogadores, disse aquilo que eles tinham que fazer no jogo seguinte e no final olhou para eles e disse-lhes: eu agora gostava que vocês perdessem 1 minuto das vossas vidas e amassem metade do futebol do que este jovem ama. E passou um certo da minha reportagem sem som, que acaba comigo a marcar um golo de chapéu ao guarda-redes que o Cristiano Ronaldo andou assim e disse: grande golo, e eu, tu não marcavas, pá. Não, mas disse-lhe que ele a mim não me fazia cuecas, isso. No final o Mourinho manda-me levantar e disse-me: Paulo, eles agora são teus. A partir de hoje frequentas os balneários destes craques. E eu fui deles, e eles meus. Durante 28 dias eu pisei um palco que o meu pai nunca sonhou que eu fosse pisar. Uau! Respirei o mesmo ar que ele sonhava que eu algum dia ia respirar. E eles faziam uma vida no inferno. O Pepe e o Marcelo iam esconder umas minhas próteses, andei 2 horas à procura delas. Estavam sentadas ao volante de um dos carros de bolsa, eles só tinham 17. Em 28 dias de estágio, houve um jogador que nunca falou para mim. E nem sequer olhava para mim. Era o capitão na altura, o Iker Casillas. E eu dei por mim a fazer-lhe aquilo que peço muitas vezes às pessoas para não fazerem: julgarem o próximo só porque é diferente. Quando o mais correto era perguntar: porquê é que não me falas? Porquê é que não olhas para mim? Não, este gajo não presta. Não é boa pessoa, não é como os outros. No meu último dia de estágio, eu engoli o meu orgulho, chamei-o, porque ele ainda era o primeiro capitão, e disse-lhe: olha, Iker, eu vou-me embora amanhã. E escrevi uma carta para o plantel que eu gostava que tu pusesse à entrada dos balneários para vocês não se esquecerem de mim. E ele saiu da sala e aparece-me com umas luvas de guarda-redes na mão, usadas, e sentou-se ao meu lado e disse-me: olha, Paulo, estas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu, como capitão, fui o primeiro a levantar o troféu. Eu sabia que tu ias embora amanhã e fui pesquisar e percebi que se venderes as minhas luvas no eBay, no outro site semelhante, elas valem um bom dinheiro. Eu quero que tu as vendas quando chegares a Portugal e que compres outras próteses para ti. Porque sem tu saberes, um dia eu fui pesá-las e percebi que elas pesam 22 quilos. Sem tu te aperceberes, cada vez que tu te espias, eu via as marcas negras nas tuas virilhas das dores que elas te provocam e mesmo assim tu sorrias e eras feliz ao meu lado, Paulo. E nunca tinha falado para mim. E deu uma maior chapada de luva branca que eu alguma vez podia ter levado. E fiz-lhe a pergunta que devia ter feito desde o início: porquê é que tu nunca me falaste, Iker? E ele disse-me: porque eu sou um egoísta, Paulo. Porque eu pensava que eu era o rei dentro deste estádio. E que quando acabasse o meu mundo futebolístico ia ser a derradeira rasteira da minha vida e não me levantaria nunca mais. E cada vez que eu devia andar de gatas no chão, todo sujo da relva, a teres a noção que nunca vais ter um estádio a bater-te palmas de pé, mas feliz. Eu percebia que não sou o rei dentro deste estádio, mas sim atrás da porta da minha casa. Nos meus filhos perfeitos, na minha esposa e na minha mãe, porque um dia tudo isto acaba e lá tudo continua, e eu digo tão poucas vezes a muito. Vim para Portugal totalmente enriquecido nas palavras daquele homem que eu tinha julgado desde o primeiro dia. Orgulhoso de mim mesmo, quando cheguei a Portugal, convidei o meu pai para jantar. O jantar pagou o meu pai, porque eu fui estagiário, não fui ganhar dinheiro. E eu trazia uma t-shirt autografada por todos os jogadores do Real Madrid para lhe oferecer, e sentado à mesa disse-me: viste, pai, viste que eu consegui. E o meu pai disse-me: mas o que é que tu me querias provar? Não era preciso me provares nada. Aliás, o meu pai é uma pessoa que não fala muito, sabem? Sentimentos expressa muito poucos. Grande, era defesa central. E mais uma vez não falou. Limitou-se a tirar uma Polaroid antiga do bolso da camisa e deu-me aquela imagem para eu ver.
Qual não é o meu espanto quando olho para a foto e vi que era eu ao colo do meu pai, no cimo daquelas escadas, no primeiro piso, que eu pensava que ele nunca tinha subido. E 36 anos depois fiz-lhe a pergunta que devia ter feito desde sempre. Mas pai, afinal conseguiste subir as escadas? Eu pensava que não. Foi a primeira vez e única que eu vi o meu pai chorar. Quando o meu pai me disse: consegui. Vou arrepender-me a minha vida inteira, Paulo, do tempo que eu demorei a subir aquelas escadas. Porque quando realmente eu tive coragem de as subir à 1h30 da manhã, quando eu consegui segurar a minha mão que tremia e abrir aquela porta, quando eu tive coragem de pedir à enfermeira que te tirasse da cama e te pusesse ao meu colo, eu amei-te, Paulo, como nunca achei que fosse possível amar alguém. Foste o amor da minha vida no segundo que te tive nos braços, sem dedos, sem mãos, sem pernas, sem pormenores. Foi nesse dia que eu me senti o que era ser o rei. Estava encontrado lugar no sonho do meu pai. Naquela altura da minha vida, recebi a maior notícia que podia ter recebido e a que me provocou mais medo. Que ia ser pai do meu primeiro filho, o Gustavo. Dei por mim sentado no sofá, aquele sofá que fica no canto da sala onde fica o pai, a desejar ter a máquina de viajar no tempo que eu vos contei no início, lembram-se? Afinal foi no dia 19 de março, no dia do nascimento do meu primeiro filho, que eu desejei com todas as minhas forças que alguém de repente inventasse uma máquina que me pudesse levar ao passado. Porque agora era eu. E eu queria voltar ao dia do meu nascimento, na minha imaginação, claro, olhar para aquela pequena heroína e pedir-lhe ajuda. E dizer-lhe: agora sou eu, mãe. E se me destruírem os sonhos como fizeram contigo, como é que eu faço? E se eu levar um murro no estômago como tu levaste, como é que eu respiro de novo? Tive tanto medo, pessoal, vocês não imaginam o medo que eu tive. Mas o meu medo não era que o Gustavo nascesse sem dentes, isso são pormenores. O meu medo era muito maior. Eu, se estiver em pé em cima das minhas próteses, e se vocês me derem um empurrão, eu caio muito facilmente. Eu tinha muito medo de nunca conseguir pegar o meu filho no colo, de o deixar cair, ou de cair com ele do alto das minhas próteses, porque eu queria sentir aquilo que o meu pai sentiu, que era ser o rei. Lembro-me que assisti ao parto do Gustavo como uma barata tonta, e a enfermeira, que está no meu armário de heróis e nem sabe, levou o Gustavo para limpar. E eu fui atrás dela do alto das minhas próteses para tirar fotografias. E de repente ela limpa o Gustavo, embrulha-o no mesmo cobertor azul no qual eu vinha embrulhado quando eu nasci, e disse-me de uma forma muito agressiva: toma, ele é teu. Depois me Gustavo no colo à força, obrigou-me a superar o meu medo naquele segundo, e uma coisa vos garanto: qualquer um de vocês me podia dar o maior empurrão das vossas vidas, que eu nunca o deixaria cair. Foi naquele dia que eu senti o que era ser um rei, o que era ter o maior amor de uma vida. Hoje não tenho medo de nenhuma rasteira que a vida me pregue, porque eu vou cair muitas vezes, vou. Mas agora tenho ao meu lado o Gustavo e a Matilde a dizer: anda, pai, já descansaste um bocadinho, levanta-te. Sabe o que é que me apeteceu fazer? Vocês lembram-se do filme O Rei Leão, quando o macaco pegou no cimo à beira do rochedo para mostrar a selva inteira? Apeteceu-me abrir a janela da maternidade, independentemente de ser no quinto andar, levantar o meu filho no colo, erguê-lo bem alto e gritar para aquelas pessoas da praia ouvirem: agora sim, tudo valeu a pena. Tenho agora um pequeno vídeo.
impossível depende de vocês. Obrigado a todos.